poderia deixar de registrar inicialmente a honra, o prazer de me fazer presente a este evento de uma das entidades mais importantes da advocacia criminal do Brasil. E, a propósito, eu trocava ontem um e-mail com o nosso Bruno Espinheira, parabenizando a Anacrim pela sua admissão como amicus curiae em um processo de grande relevância que tramita perante o Supremo Tribunal Federal e tem como objeto a defesa dos direitos e das prerrogativas dos advogados, principalmente dos advogados criminais. O eminente ministro Celso de Mello, em decisão motivada, o que não é tão frequente, porque a admissão de amicus curiae está marcada por um certo coeficiente de discricionariedade, mas ele fez questão de destacar a grande relevância institucional da Anacrim para a advocacia brasileira e, por que não dizer, para as instituições democráticas do Brasil. Admitiu, inclusive, com uma expressa consideração de que a Anacrim pode atuar no processo, inclusive oferecendo razões escritas e proferindo sustentação oral em defesa das prerrogativas dos advogados criminais do Brasil. Então, presidente, não poderia deixar de registrar esse reconhecimento que é não apenas institucional, mas é histórico. Não é? O eminente ministro Celso de Mello, todos sabem, é hoje um dos principais ministros da Suprema Corte Brasileira. É um ministro cuja atuação conheço e acompanho desde o momento em que ele chegou ao tribunal. Eu, que tenho aproximadamente 35 anos de Supremo, e ele chegou por volta de 89, na verdade eu já me encontrava atuando no Supremo Tribunal Federal, desde o início dos anos 80. Então conhecia as composições do passado, mas de sempre, através das leituras que sempre fiz da jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, da jurisdição constitucional da liberdade mediante habeas corpus, que sempre se confundiu com a própria história do Supremo Tribunal Federal. Não se conta a história de uma instituição judiciária como o Supremo sem se falar na liberdade. E não se pode falar em liberdade sem se falar em habeas corpus. Não se pode falar em habeas corpus sem se falar em jurisdição constitucional da liberdade mediante habeas corpus. É disso que nós estamos falando. E Celso de Mello, ao longo de toda a sua trajetória, sempre se revelou um ministro que, segundo um grande colega dele americano do passado, um grande juiz da Suprema Corte Americana, que dizia que a maior honra que um ministro pode ter é exercer a sua jurisdição com a coragem de suas convicções. E ele disse isso depois de ter registrado, ao remeter uma carta a um amigo com quem se correspondia há décadas. Ele dizia mais ou menos assim: a grande honra que tenho de estar na Suprema Corte Americana é nunca ter feito da vida, da liberdade e do patrimônio dos meus jurisdicionados a minha rotina. Bem, a maior honra terá sido dizer que sempre decidi as causas sob minha jurisdição com a coragem de minhas convicções. Então não adianta a Constituição, não adiantam direitos e garantias se nós não tivermos juízes corajosos, juízes que em tempos de publicidade opressiva possam fazer aplicar a lei e a Constituição contra a opinião pública distorcida pela imprensa opressiva, pelos movimentos populistas que tensionam o regime democrático e põem em risco a garantia maior do cidadão, que é a liberdade. Então, entidades do porte de uma Anacrim têm essa importância
de congregar os advogados, de, com sensibilidade, procurar, não é, lutar através dos mecanismos disponíveis para garantir não apenas o exercício da defesa, mas, acima de tudo, a rigidez da jurisdição. Esse é o grande desafio. Parabéns, presidente. Ao discutir com a direção da ANACRIM sobre que tema deveria versar nesse evento, me ocorreu que poderia discorrer sobre um tema que está intimamente ligado à ideia de democracia. Esse tema é não apenas um princípio, chamado princípio do devido processo legal, mas, mais do que isso, hoje, assume uma feição de garantia, a garantia do devido processo legal. A história do devido processo legal, em sociedades antigas e paradigmáticas como a inglesa, é uma história muito conhecida, bastante conhecida. Mas a história do devido processo legal, como inserido no ordenamento jurídico constitucional brasileiro, não é tão conhecido assim. Isso vai ficar muito claro ao longo da minha exposição. Todos têm conhecimento do que a Constituição estabelece sobre a matéria, mas poucos sabem exatamente como a matéria foi posta na Constituição e com que conformação ela foi posta na Constituição. Em que contexto ela foi inserida na Constituição brasileira, com que preocupação, com que finalidade e com que objetivo. Devo lhes dizer que, por ocasião do encerramento do evento com que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil celebrou os 25 anos da Constituição, eu tive a oportunidade de fazer a palestra final, que foi presidida nada mais, nada menos, por Bernardo Cabral, que foi o relator geral da Constituinte. E naquele momento, mais do que uma exposição sobre as garantias, ou o sistema de garantias na Constituição, rememorei com Bernardo Cabral o momento em que nós da Ordem, com ele, debatemos sobre como construir a garantia do devido processo legal no âmbito da Constituição de 1988. Está nos anais da Conferência da Ordem sobre os 25 anos da Constituição. Ele presidia o evento e eu fui o expositor. E lembrei exatamente o nosso diálogo, a nossa interlocução. Ordem dos Advogados do Brasil, através dos membros que integravam a Comissão Pró-Constituinte do Conselho Federal. E o senador da República, que naquele momento figurava como o relator geral da Constituinte. Lembrei exatamente um pouco esse episódio que vou aqui tentar traduzir, não é, objetivamente, mas num contexto um pouco mais amplo, porque lá foi uma mera referência histórica e aqui eu tenho o dever de me aprofundar mais um pouco. Vejam bem, vamos ouvir um pouco sobre de onde é que vem esse princípio, antes de cuidarmos do que ocorreu no âmbito da Constituição brasileira. A maior democracia, a democracia mais antiga do mundo, que é a democracia inglesa, ela registra, por volta de 1215, na sua famosa e histórica Carta Magna, quer dizer, um movimento dos barões de Runnymede contra um rei que era extremamente voluntarioso e violento, chamado John Lackland, João Sem Terra, que, ao suceder o irmão, que era Richard Lionheart, Ricardo Coração de Leão, um homem corajoso, por isso que era chamado Coração de Leão, mas sábio também, extremamente hábil, e sabia negociar com os barões e conseguia governar com bastante tranquilidade. Mas o Richard Lionheart morre numa cruzada. Ele era guerreiro, ele morreu,
E seu irmão, que era chamado de John Lackland, justamente porque não era o primogênito e, portanto, não era o herdeiro das terras do pai, nem do título do pai, ele assume acidentalmente o poder e começa a se confrontar com os barões de Runnymede. Um homem inculto, violento, sem habilidade, começou a confrontar com os barões de Runnymede. Os barões reagiram com muita força, muita união, e às margens do Tâmisa, em Runnymede, nas proximidades de Londres, eles impuseram a John Lackland o que se historicamente denominou de Carta Magna, que foi redigida em latim, língua culta da época, estabelecendo uma série de direitos e garantias oponíveis ao rei, à realeza, como direitos dos barões de Runnymede. Apesar de o texto, como redigido em latim e depois traduzido para o inglês, já mais de um século depois, falar em free man, o homem livre, que tem aqueles direitos, o homem livre a que se refere o texto em latim é justamente o barão, ou são os barões de Runnymede. O conceito histórico evoluiu de homem livre ao longo do tempo, e isso veio alcançar os cidadãos ingleses em geral, já em outras versões mais avançadas da Carta Magna, denominada posteriormente de Bill of Rights, em várias e sucessivas versões, a partir de um século depois, no que se denominou de Statute of Westminster of the Liberties of London. E daí seguem-se outras cartas de direito, etc. Na Inglaterra, essa expressão, que hoje nós denominamos de devido processo legal, ela aparecia na Carta Magna como sendo lex terrae ou, dependendo da declinação no contexto, legem terrae. Aparecia mais ou menos assim, que nenhum homem livre poderia ser desprovido de seus bens, da sua liberdade, ou desterrado, ou exilado, sem lawful, que na tradução inglesa, lawful judgment of his peers, or by the law of the land. Aparecia assim na primeira tradução inglesa do que se continha na carta em latim. Vale dizer, os barões não poderiam ser julgados, condenados, perseguidos, exilados, destituídos de sua propriedade, da sua liberdade, dos seus bens, sem o julgamento de seus pares, lawful judgment of his peers, or by the law of the land, ou pela lei da terra. A lei da terra apareceu em várias versões dos diplomas e das cartas de direitos na Inglaterra, como traduzindo o conjunto vamos dizer assim, de direitos consubstanciados em common law, statute law and customs, que integram a conceituação de direito no sistema da common law. Mas os ingleses, ainda que tenham gerado esse princípio notável, the law of the land, e mais tarde denominado due process of law, nunca deu ao princípio e à garantia uma contextura parecida e ampla e profunda quanto aquela que os americanos vieram a dar, a partir das colônias, das 13 colônias estabelecidas na América até a sua independência. Os ingleses então, produziram, através da Carta Magna, uma construção notável, que é considerada hoje por todos os grandes constitucionalistas como sendo a origem do constitucionalismo. A origem do constitucionalismo é seguramente estabelecida a partir da Carta Magna de 1215, que ocorreu exatamente há 804 anos atrás. Nós comemoramos há pouco justamente os 800 anos da Carta Magna de 1215. E ela é saudada como o primeiro diploma que estabeleceu os pilares, as bases do devido processo legal. Quanto à utilização da expressão due process of law, há várias versões sobre em que momento
o The Law of the Land, que significaria o conjunto das leis da terra, que deveriam ser observadas. Né? Em que momento ele passou a ser denominado de Due Process of Law? Há várias versões. Eu conheço versões tanto do direito inglês, conheço versões do direito americano e conheço versões de outros sistemas jurídicos ao se referirem à origem do constitucionalismo. E não há realmente uma unanimidade sobre a partir de quando o The Law of the Land passou a ser denominado verdadeiramente de Due Process of Law, devido processo legal. Não há. Mas uma das versões mais críveis de todas as pesquisas que eu já fiz foi aquela que revela que foi Edward Coke, o grande jurisconsulto inglês, que em 1606 traduziu o que seria o objeto do The Law of the Land, na expressão da Carta Magna de 1215, e depois ele disse que aquilo significava, em última análise, The Law of the Land. The Law of the Land tinha uma contextura semântica idêntica ao que ele denominou de Due Process of Law. Então, essa é uma das versões. Mas o fato é que, embora vigente no direito inglês até hoje, o The Law of the Land, Due Process of Law, os ingleses não desenvolveram um princípio como os americanos vieram a fazê-lo. Vejam que coisa interessante. As colônias se estabelecem, inglesas na América, as 13 colônias. Vem a Declaração de Independência, redigida, todos sabem, pelo grande Thomas Jefferson. E aí, com a Declaração de Independência, se tem, segundo a unanimidade dos constitucionalistas, o segundo pilar do constitucionalismo moderno. Nós temos a Carta Magna de 1215, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é um diploma notável da lavra do grande Thomas Jefferson, e depois disso nós tivemos, isso 1766, tivemos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a francesa, 1789. Então foi o terceiro pilar de construção do constitucionalismo moderno. A Carta Magna, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, do grande Thomas Jefferson, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Esses foram os três diplomas, são os três diplomas apontados como pilares do constitucionalismo moderno, inclusive. E, por último, vem a Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU de 1946, fechando esse ciclo dos pilares de institucionalização do constitucionalismo no mundo. Mas o constitucionalismo é uma tarefa permanente, ele nunca está acabado, não é? É um processo constante, é um processo permanente que continua a ser escrito e reescrito, não é verdade? As experiências mostram e demonstram de que isso é um processo interminável, não é? Como é perfeitamente compreensível considerada a natureza humana e a natureza das sociedades, né, das nossas sociedades. Pois bem, vejam agora como a matéria aparece mais concretamente no contexto americano. As colônias, antes da independência, elas já tinham suas declarações de direitos. Notáveis figuras que viviam nas colônias, grandes juristas, na verdade, aprendiam o direito lendo um livro produzido por um inglês, William Blackstone, chamado Commentaries on the Laws of England, Comentários da Lei da Inglaterra. Essa era a única obra disponível a partir de 1765 sobre direito sistematizado e escrito. Por exemplo, John Adams, quem assistiu ao seriado viu, quando ele fez a defesa de um esquadrão inglês acusado de uma chacina, ele foi criticado porque, como advogado, ele acreditava na inocência, defendeu e absolveu, eu lembro. Naquele episódio, John Adams estudou por Commentaries on the Laws of England, de Sir William Blackstone, escrito em 1765, uma edição em facsímile que circulou nos Estados Unidos. Então, os grandes juristas americanos das colônias
estudaram por William Blackstone. Alguns leram um volume e faziam o bar e passavam, por exemplo, era admitido como advogado. Outro leu 2 volumes, a obra total de 4 volumes, que é uma sistematização notável do sistema inglês, onde, por exemplo, William Blackstone fala, em primeiro, sobre a natureza do direito, the nature of law, the laws of England, as leis da Inglaterra, sobre o livro. Depois ele fala sobre rights of things, direito das coisas, rights of persons, direito das pessoas, private wrongs, ilícitos privados, public wrongs, ilícitos públicos, aí vem ilícitos civis, criminais, etc. Essa era a obra. Isso é que era conhecido de direito à época. Todos os juristas se formaram lendo William Blackstone, Commentaries on the Laws of England. Era isso aí. Pois bem, esses homens notáveis só conheciam isso de direito escrito. Produziram, os framers of the Constitution, produziram uma obra notável, a partir, primeiro, das próprias constituições das colônias. As declarações de direito são peças notáveis de direito, notáveis. Todas as colônias de então tinham declarações de direito que contemplavam o the law of the land, já numa dimensão que ultrapassava a concepção inglesa mais formal. E então, com a Constituição americana, eles falam na Supremacy Clause, na cláusula da supremacia, em que dizem que a Constituição seria, se viesse a ser ratificada, pelos estados independentes, que eram as colônias transformadas em estado. Se viesse a ser ratificada a Constituição, estabeleceu a cláusula da supremacia da Constituição sobre todo o sistema, né, dos estados independentes que viessem a aderir à Constituição. E aí todos sabem o que ocorreu. O mundo jurídico, o mundo se dividiu entre republicanos e federalistas, Republicans and Federalists. Os federalistas tendo à frente o grande Alexander Hamilton, ao lado de John Jay e James Madison, 3 gênios, que escreveram artigos chamados The Federalist Papers, para convencer os estados a aderirem à Constituição, para estabelecer o Estado federado, não é? Já que os estados, depois da independência, eram independentes. Nós tínhamos 13 estados com suas constituições, suas declarações de direito, etc. E aí, todos sabem o que significou The Federalist Papers. Os cientistas políticos do mundo inteiro dizem, inclusive, eu cito o grande Alexis de Tocqueville, que passou uma época nos Estados Unidos para escrever a maior obra que um estrangeiro já escreveu sobre instituições políticas e jurídicas americanas, o Democracy in America, livro adotado, estudado nas universidades americanas. Democracy in America, de Alexis de Tocqueville. Aliás, o Scalia, aquele juiz conservador, brilhante, mas conservador, dizia assim: para interpretar e aplicar a Constituição americana, eu só preciso de 2 textos. O da Constituição Federal, a da Constituição Americana, e a lei, só preciso de 3 textos. O da Constituição, porque I interpret the law from the law, ele diz assim, eu interpreto a lei da lei, eu não crio teoria para inventar, para afastar a norma. E outra, eu preciso ler o The Federalist Papers, os federalistas, que bem traduziram o sentido e o alcance da Constituição, e preciso ler, finalmente, Democracy in America, Democracia na América, de Alexis de Tocqueville, o grande pensador e filósofo francês que passou um tempo nos Estados Unidos e escreveu sobre as instituições americanas. Ele dizia assim, ele era um originalista e textualista, e ele dizia que não precisava de outra coisa senão da Constituição, dos Federalist Papers e de Democracy in America. Pois bem, a Constituição americana, no seu texto básico e fundamental, não fala em the law of the land, nem em due process of law. Estabelece apenas a cláusula da supremacia, the Supremacy Clause, que a Constituição
ela passa a ser o diploma fundamental nas relações entre os Estados, com o Estado federado ou com a União. Mas a Carta de Direitos é estabelecida em seguida, o chamado Bill of Rights, que começa com as 10 primeiras emendas à Constituição americana. Porque a Constituição americana ela tem 7 artigos, que são principiológicos, 7 artigos principiológicos, e mais 27 emendas. Das 27 emendas, 10 constituem o chamado Bill of Rights. Nós temos, por exemplo, a quinta e a 15ª emenda, a quinta e a 14ª emendas à Constituição é que nos interessam no que nós vamos falar. Os americanos estabeleceram o seguinte, no Bill of Rights, eles recuperaram, justamente do direito inglês, o The Law of the Land, mas utilizaram a expressão mais avançada que teria sido cunhada por Edward Coke, segundo aquela versão que eu apresentei, o Due Process of Law. Então, na 5ª emenda à Constituição americana, se estabeleceu mais ou menos o seguinte: no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. No person, ninguém, shall be deprived, será privado, of life, da vida, liberty, liberdade, or property, propriedade, without due process of law. Essa é a 5ª emenda à Constituição americana, no contexto das 10 primeiras emendas, ou Bill of Rights. Veja bem, o devido processo ele foi instituído como um direito subjetivo do cidadão americano, mas um direito subjetivo de um cidadão americano que morava não no Estado federado, mas que morava nos estados. Os estados que têm um elevado grau de autonomia e certa independência no modelo federativo americano. Eles têm um sistema federativo muito forte, embora exista uma Constituição que transforma o Estado federado, quer dizer, que transforma essa federação no Estado federado. Pois bem, mas é uma definição de um direito subjetivo, mas isso começou a gerar, veja bem, a Suprema Corte já estava instituída, a Suprema Corte foi reunida em Nova York pouco tempo depois da promulgação da Constituição, sob a presidência de um dos federalistas, que justamente John Jay, um dos 3 federalistas, Alexander Hamilton, James Madison, John Jay. John Jay foi o primeiro presidente da Suprema Corte americana. Na primeira reunião no estado de Nova York, antes de ir para Filadélfia e finalmente para Washington, perguntou-se o jornalista de um jornal americano, indagou a ele, Justice Jay, what's the role of the Supreme Court of the United States of America? Aí ele diz, well, to me it's quite clear. We have to let Congress legislate, we have to let others execute, and we have to let ourselves judge. Então, isso, ele respondeu, isso é uma declaração histórica que está reproduzida em grandes livros, em grandes obras, etc. Então, veja bem, porque a Constituição americana estabeleceu o princípio da separação dos poderes e um sistema muito forte de checks and balances, freios e contrapesos. Então, ele diz que é esse o papel. Então, ele desenvolve, o John Jay, um dos grandes federalistas, ele desenvolve toda a teoria. Ele se reporta ao grande Alexander Hamilton, que no The Federalist 78, no 78 Federalista, o artigo 78, dizia o seguinte, que o executivo tem the purse, o legislativo tem the purse, o executivo tem the sword e o judiciário tem judgment and integrity, integridade e julgamento. Portanto, disse Alexander Hamilton, the judiciary branch is the least dangerous branch. O poder judiciário é o menos perigoso dos poderes. Nem tem a arma, nem tem o dinheiro. Tem integridade e julgamento. E tem a missão fundamental, contra-majoritária, de fazer cumprir a lei e a Constituição contra a vontade, contra a opinião pública, contra o interesse dos poderosos. Aí está a integridade do sistema,
garantir a integridade do sistema. Mas o due process estava como um direito subjetivo do cidadão americano. Isso começou a gerar, nas decisões da Suprema Corte, uma discussão muito grande. Esse direito é oponível aos Estados amplamente? Ou ele só alcança o cidadão na dimensão dos processos de natureza federal, nas suas relações com o Estado federado ou com a União? Por exemplo, em crimes que sejam de natureza federal, claro, se aplica a garantia do cidadão nas suas relações com o Estado federado, com a União Americana. Mas e quando a relação foi estritamente cidadão com suas instituições estaduais? Há de se observar também a definição do due process of law como direito subjetivo do cidadão. Então, isso começou a gerar tensões e divergências no âmbito da Suprema Corte Americana, o que gerou mais tarde a edição de uma outra emenda, que é a 14ª, que completa a garantia do devido processo legal no âmbito do direito constitucional americano. A 14ª emenda diz o seguinte: enquanto a 5ª emenda diz "No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law", na 14ª diz assim: "No shall any state deprive any person of life, liberty or property without due process of law". Então estabeleceu que nem pode o Estado privar o cidadão da vida, da liberdade e do patrimônio sem o devido processo legal. Quer dizer, o cidadão tem o direito de não ser privado e o Estado tem o dever de não privar. Então, na medida em que isso foi assim estabelecido, os óbices que apareciam em certos precedentes da Suprema Corte Americana sobre a extensibilidade do devido processo aos Estados desapareceu. E eu cito alguns exemplos notáveis sobre isso. Havia uma discussão sobre se o cidadão tinha direito a advogado quando não pudesse constituir, quando não tivesse recursos para constituir um advogado, se o Estado era obrigado a dar um advogado dativo. E os Estados diziam que tinham autonomia para decidir sobre se, nos crimes estaduais, se o Estado deveria prover ou não assistência ao necessitado. Isso chegou à Suprema Corte. Na primeira decisão, a Suprema Corte disse que aquela garantia, isso antes da 14ª emenda, era uma garantia que só alcançava o poder, os crimes federais, o cidadão acusado em face dos crimes federais. Mas não alcançava no âmbito dos crimes estaduais. Quando veio a 14ª emenda, aí mudou. Um prisioneiro da Flórida escreveu para a Suprema Corte Americana, chamado Earl Gideon, escreveu uma carta dizendo assim: olha, eu fui condenado, estou preso, porque eu não tive condições de constituir um advogado. Minha defesa foi meu interrogatório perante o grande júri, perante o júri lá. E o procurador, preparado, professor, tal, acabou comigo, estou condenado. Isso caiu em boas mãos. Caiu nas mãos de um juiz chamado Hugo Black, que era remanescente da minoria que entendia que deveria haver a observância do devido processo legal, e então, com base nisso, a Suprema Corte admitiu como writ of certiorari a carta, admitiu, o presidente da Suprema Corte denominou um grande advogado para defender o caso no oral argument before the Supreme Court, diante da Suprema Corte, que foi o grande Abe Fortas, que veio a ser ministro do Supremo Tribunal da Suprema Corte Americana tempos depois. E ele defendeu, e aí se aplicou a emenda 14, dizendo que com a emenda 14, os Estados estavam obrigados a obedecer a garantia do devido processo legal. E a garantia do devido processo alcançava, sim, o direito a uma defesa técnica, como elemento indispensável ao exercício pleno das garantias estabelecidas na Constituição americana. Então veja como mudou. Mas veja, porque eu estou falando isso para perceberem como se formou a garantia nos Estados Unidos e que amplitude ela ganhou, uma amplitude que jamais os ingleses imaginaram que ela poderia ter. Jamais. Nesse contexto, nós percebemos nas decisões da Suprema Corte duas linhas para o devido processo legal. Há aquela linha
de natureza estritamente processual, consubstanciada no que a Suprema Corte Americana denomina de procedural due process of law, de devido processo legal formal, ou procedimental, ou processual, na verdade, e o substantive due process of law, o substantivo, o direito, devido processo legal substantivo ou material. Isso foi uma construção jamais imaginada pelos ingleses. Isso veio a ocorrer principalmente por volta de 1903. A cláusula tinha ganho mais uma dimensão formal até então, mas em 1903, num julgamento notável ocorrido na Suprema Corte, envolvendo o chamado Bake Shop Law, ou Bake Shop Act, um caso que envolvia labor law, direito trabalhista, no estado de Nova York. Por exemplo, os padeiros fizeram um acordo de trabalho com os seus patrões para trabalhar em condições desumanas, na verdade. E o estado de Nova York interveio. Nós temos em relação a liberty of contract and government regulation, economic regulation, era o tema em discussão. Liberty of contract and the government economic regulation, era o que se discutia. O Estado pode intervir na relação de trabalho livremente estabelecida entre empregado e empregador? O Estado de Nova York baixou uma lei que proibia, que limitava aquilo que livremente os empregados tinham estabelecido com seus empregadores. Isso terminou na Suprema Corte. O caso é chamado Lochner versus New York. Lochner versus State of New York. Isso foi um dos grandes marcos do ativismo judicial nos Estados Unidos nos anos, a partir de 1900. 1900 e vários anos. Foram anos em que presidentes progressistas nomearam seguidamente ministros progressistas. Por isso que eles denominaram essa era nos Estados Unidos de the Lochner Era. The Lochner Era foi uma era de grande ativismo judicial, superando fases mais negras da interpretação da Constituição americana no passado. Pois bem, lembra precedentes terríveis como Dred Scott versus Sanford, que inclusive estabelecendo segregação, proclamando segregação racial, oficialmente estabelecendo políticas segregacionais. A Suprema Corte Americana admitiu isso, na verdade. Plessy versus Ferguson, estabelecendo a doutrina do famoso era a desigualdade institucionalizada, uma coisa assim inadmissível. Mas essa era foi uma era assim muito rica. A Suprema Corte revigorou, e começou a produzir notáveis precedentes. O que foi que a Suprema Corte fez nesse caso Lochner versus New York? A Suprema Corte decidiu que a garantia do devido processo legal ela tem uma dimensão material que deve prevalecer sobre as ações estatais que se revelarem desproporcionais ou irrazoáveis. E, portanto, a Suprema Corte aí deu à palavra liberdade uma interpretação que ultrapassa em muitos limites tradicionais da ideia de liberdade, como liberdade de locomoção. Eles interpretam a liberdade no due process como liberdade contratual também. Essa liberdade não é só de locomoção. Então, o liberty of contract está no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Então, eles estabeleceram que a liberdade contratual não poderia sofrer intervenção estatal. Não poderia sofrer intervenção estatal. E aí vem o famoso precedente Lochner versus State of New York, versus Nova York. Qual a importância disso? A importância está no estabelecimento, na consolidação do chamado substantive due process of law, do devido processo legal substantivo. Foi aí que se inaugurou essa era da institucionalização do devido processo legal substantivo. Então, nesse momento, o devido processo legal,
que já era reconhecido como a garantia formal, né, asseguradora dos direitos previstos na Constituição, passou a ter uma outra dimensão. Vale dizer, os tribunais, principalmente a Suprema Corte, podem intervir na atividade estatal quando ela se revelar irrazoável ou desproporcional. A lei que foi editada com a finalidade de interferir na liberdade, por exemplo, ela pode ser estimada uma lei incompatível com a ordem jurídica constitucional vigente. Então, foi neste momento que o devido processo legal ganhou essa dimensão que jamais os ingleses imaginaram que poderia existir. Essa dimensão material, que se denomina de substantive due process of law. Então, os americanos, veja bem, construíram um devido processo legal e vêm desenvolvendo esse devido processo legal nessa dupla dimensão. Procedural due process of law e substantive due process of law. Sobre, por exemplo, o procedural due process of law, dois exemplos de notáveis e notáveis construções da Suprema Corte Americana, já que as suas decisões consubstanciam direito material constitucional. Não é? A Constituição é a Constituição de princípios, então a Suprema Corte, quando interpreta os princípios e os aplica aos casos concretos, gera precedentes que integram a chamada doutrina de stare decisis, que os americanos, às vezes, os ingleses chamam de stare decisis, mas a expressão é latina, stare decisis. É a doutrina do precedente obrigatório, né, que revela a eficácia erga omnes, ou vinculativo, são as decisões da Suprema Corte. Quando a Suprema Corte decide uma questão constitucional, ela, em princípio, tem caráter erga omnes, por isso que os precedentes são citados como norma. Quando eu quero aplicar nos Estados Unidos a lei que diz que o acusado, no plano estadual federal, tem direito a uma assistência técnica de advogados, se não tiver condição de constituir eu não cito nenhuma norma legal, eu cito Gideon versus Wainwright. According to Gideon versus Wainwright, I'm entitled to a defense, to a legal lawyer, to a legal counsel, to be defended by a legal counsel. Então, é assim. Eles invocam, o precedente é o caso que gerou a decisão. Gideon versus Wainwright. Earl Gideon, o prisioneiro da Flórida. Wainwright era o diretor de correições do estado da Flórida, que representou o estado no julgamento da Suprema Corte Americana. E por aí vai. Por exemplo, em matéria de prova ilícita, a Suprema Corte Americana construiu as suas decisões notáveis que consubstanciam a doutrina da inadmissibilidade da prova obtida por meio ilícito a partir de três emendas à Constituição Americana. A quarta emenda, que proíbe buscas e apreensões irrazoáveis e desprovidas de causa provável, probable cause. Não é? A quinta emenda, o direito ao devido processo legal. Não é? E a 14ª emenda, que vincula os estados ao devido processo legal. Então, em 3 grandes precedentes, eles firmaram toda a doutrina que os americanos chamam de the exclusionary rule, a regra de exclusão, que é a nossa doutrina da inadmissibilidade da prova no Brasil. Aplicando 3 cláusulas, eles construíram, no primeiro caso, Mapp versus Ohio, de 63. O Estado era um crime na órbita estadual, e se alegava que aquela discussão que não haveria o direito, que o devido processo não alcançava o Estado, mas aí a 14ª emenda diz que alcançava sim, resolveu. Mapp versus Ohio, Wong Sun versus United States of America e Garrett versus New Jersey. Aí, nesses 3 precedentes, eles firmaram a verdadeira doutrina constitucional da inadmissibilidade. Quer dizer, não decidiram apenas casos, mas fixaram regras e critérios que deveriam ser observados sempre que se realizassem buscas e apreensões no âmbito federal ou no âmbito estadual, com observância aos preceitos veiculados nas 3 emendas. Veja bem como eles vêm construindo a garantia do devido processo legal. Mas tudo isso vai reverberar na nossa situação aqui no Brasil. Veja o que ocorre.
Pois bem, então, eis alguns exemplos de como os americanos deram ao devido processo legal essa, vamos dizer assim, essa conotação de garantia intrinsecamente vinculada à ideia de república constitucional, a ideia de democracia. Eles levaram isso para o mundo inteiro. Veja bem, todos os sistemas jurídicos do mundo hoje, inclusive os alemães, todos usam o due process of law, devido processo legal. Todos usam o devido processo legal. Tem suas próprias concepções, são sistemas muitas vezes com riqueza imensa, não é? Vamos dizer assim, de doutrina, de leis, de princípios, mas o devido processo, essa notável construção americana ou anglo-americana, e americana nessa dimensão mais pragmática e ampla, isso está no mundo inteiro, em todos os grandes sistemas a gente vai encontrar isso aí. Pois bem, o que isso tem mais objetivamente a ver com a nossa realidade aqui no Brasil? Basta lembrar uma coisa muito importante. Nós tivemos 7 constituições. Se considerarmos a emenda número 1 de 69, teríamos 8 constituições. Tá? Constituição do Império, 24, 1891, na verdade, primeira Constituição Republicana, 34, 37, 46, 67, emenda número de 69 e 88. A Constituição Republicana, 1891, ela teve uma influência muito forte de Rui Barbosa. Rui Barbosa não é apenas o patrono da advocacia, ele é um dos artífices da Constituição de 1891, da primeira Constituição Republicana Brasileira. Rui Barbosa conhecia profundamente o direito inglês e o direito americano. E nos vinculou à matriz constitucional americana de direitos. O Brasil se vinculou no plano infraconstitucional ao sistema da civil law, ou do direito de origem romano-germânica. E no plano constitucional, o Brasil trilhou o caminho do constitucionalismo americano. Então, quem quer estudar direito constitucional no Brasil vai perceber isso claramente. A nossa maior influência no plano constitucional continuou sendo e é, do sistema constitucional americano. Você tem alguns institutos que vêm da Alemanha, etc., mas, fundamentalmente, a maior influência vem do sistema constitucional americano. Então, exemplo, o modelo de governo. Nós temos uma república constitucionalista, Estado democrático de direito, nós temos uma separação de poderes com a sistemática de checks and balances estabelecido nos Estados Unidos, na verdade. A Suprema Corte americana, embora atuando no sistema da common law, o nosso do sistema da civil law, na realidade tem uma composição muito semelhante à composição brasileira da Suprema Corte americana. A forma de provimento é a mesma, o presidente indica, o Senado sabatina, o presidente nomeia. Vejam bem que o nosso modelo, a concepção do nosso modelo constitucional de Estado, de república, foi o americano. E essa influência ainda mais se fez presente quando o próprio Rui introduziu, em 1891, o controle difuso da constitucionalidade das leis, que apareceu pela primeira vez em 1891, na Constituição Republicana. Então, veja bem, o sistema construído a partir do notável precedente Marbury versus Madison, na verdade, de John Marshall, lá de 1803. Então, vejam, essa influência crescente veio a ser claramente estabelecida na Constituição de 1988. Quando os militares, em 85, entregaram o poder aos civis, na verdade, vem a convocação da Constituinte, o presidente Sarney, todos lembram, convocou a Constituinte. Nós, advogados, lutamos pelo estabelecimento de uma Constituinte exclusiva, que não veio uma congressual, mas nem por isso nós deixamos de lutar para que
pudéssemos influir através de diversos segmentos da sociedade civil, como veio realmente a ocorrer, no processo constituinte, que se desenvolveu ao longo de 22 meses, quase 2 anos, culminando com a promulgação da Constituição, 4, 5 de outubro de 1988. Veja bem. Então, naquele momento, eu me lembro de uma expressão utilizada por um ex-ministro da Justiça que dizia assim, olha, na Constituinte de 88, todos contribuíram, da tanga à toga, dos índios aos juízes, todos foram ouvidos, né? Porque realmente, quem acompanhou o processo constituinte sabe que houve uma participação muito forte, muito intensa, em forma de propostas, em forma de emendas, em forma de discussões. Na realidade, apesar de ter sido uma constituinte não exclusiva ou congressual, houve uma participação muito intensa de diversos e expressivos segmentos da sociedade civil. E mais ainda, aquele momento era um momento de reencontro da nação com a democracia brasileira. Era um momento de redemocratização do país. Então, é um momento de festa democrática. Então, todo mundo queria que no seu diploma maior, naquele que deveria reger a vida do povo e da nação, ali estivessem os seus direitos e as garantias sonegados ao longo de tanto tempo. Então, todo mundo queria isso. Por isso, não é difícil perceber, vejam claramente o que ocorreu. Nós tínhamos, na órbita do direito penal, material e processual, códigos dos anos 40. Nós tínhamos, no âmbito civil, um código de 16. No âmbito processual, de 73. Processual, veja, nós temos uma legislação envelhecida, grande parte outorgada por um sistema injusto, por sistemas de força. Então, a ideia da Constituição era a ideia do ressurgimento de um novo espírito, de uma nova natureza, de uma nova nação, identificada com os direitos e garantias, com a solidariedade, com a liberdade, com o progresso. Então, era um momento de grande entusiasmo, de grande interesse, não é, em se restabelecer esses valores democráticos que tanto almejávamos. Era esse momento que estava ali. E por isso mesmo é que a Constituição, pelo seu caráter analítico, ela parece ter pretendido superar as dificuldades de um processo penal de 41, de um Código Penal de 40, de um Código Civil de 16, não é verdade? E por aí vai. Porque houve a constitucionalização de vários dos ramos tradicionais de direito, que não são necessariamente constitucionais. Isso na Constituição. Mas eu estou revelando um pouco da atmosfera que dominava aquele momento. Por exemplo, os penalistas queriam as garantias penais lá, os processualistas, garantias processuais penais lá. Na verdade, os civilistas queriam constitucionalizar o direito civil, e por aí vem os artigos. Mas foi esse o espírito que dominou todo o trabalho constituinte. Pois bem, no âmbito das garantias, o desafio estava em que nós teríamos que organizar o nosso sistema. A Constituição que vigia anteriormente, que era a emenda número 1 de 69, tinha uma carta notável de direitos. Por exemplo, quem se debruçar sobre o artigo 153 da emenda número 1 de 69 dirá: isso não foi produzido por nenhum Estado de exceção. Isso não foi produzido por um Estado ditatorial, porque existe uma carta de direitos. Está lá a garantia do juiz natural, é uma série de direitos e garantias que caberiam muito bem na definição de devido processo legal. Na Constituição de 1900, na emenda número de 69. Tudo isso está lá. Mas só que a ideologia era bem outra. A ideologia era outra. A carta como um todo, ela não revelava esse espírito democrático. E os tribunais, à época, davam a essas normas uma interpretação muito limitada, muito restritiva. Por exemplo, eu lutei como advogado nos anos 80 para que se reconhecesse que o devido processo era uma garantia imanente ao sistema, porque um sistema que enuncia direitos, como o 153, fala em ampla defesa,
fala em proibição de juízo de sessão, na verdade, fala em juiz natural, na verdade. E como é que um sistema desses não consubstancia um devido processo legal imanente ao próprio sistema? Mas não, o que é que ocorre? O Supremo negava isto. O Supremo entendia que o artigo 153 estabelecia o devido processo legal apenas para o âmbito do processo penal e não estendia às outras esferas, como, por exemplo, a esfera sancionatória, administrativa. Não. O Tribunal Federal de Recursos aplicava, que é um excelente tribunal, segundo grau da Justiça Federal. O Tribunal Federal de Recursos acatava. Eu tive um caso concreto em que, num processo não penal, eu consegui anular no Tribunal Federal de Recursos por inobservância da garantia do devido processo, e o Supremo anulou essa decisão para restabelecer que a garantia era apenas de natureza penal e não alcançava o processo sancionatório em geral. Então, o Supremo tinha uma compreensão limitada do que se continha na emenda número 1 de 69 e, portanto, não concebia o devido processo legal com essa amplitude. Pois bem, a ideia, então, era, na Constituição de 88, na verdade, inserir no texto, no sistema de garantias, ou na órbita dos direitos e garantias fundamentais, mais do que um princípio, quer dizer, uma garantia, a garantia do devido processo legal. E aí ocorreu o seguinte: nós procuramos Bernardo Cabral, que era o relator geral, e indagamos a ele: mestre Bernardo Cabral tinha sido presidente do Conselho Federal da OAB, todos sabem, era senador da República e relator geral da Constituinte. Nós indagamos a Bernardo Cabral o que é que a Constituinte estava pensando em fazer em termos de devido processo legal. O senador Bernardo Cabral se reporta a um assessor dele, na relatoria geral, e indaga o que é que já havia de concreto sobre a matéria. Vejam a resposta que nós tivemos. O assessor diz assim: senador, o que nós temos sobre isso é uma proposta do professor Siqueira Castro. Roberto Siqueira Castro, eminente advogado entre nós, não é? Um professor, ele fez mestrado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, cuja tese de mestrado foi Due Process of Law, a garantia do devido processo legal. Quando ele voltou, mestre, ele traduziu a obra dele, é uma obra pioneira no Brasil, dos anos 80, chamada Devido Processo Legal, uma obra que está aí no mercado, não sei se ainda está disponível. Não é? Então, Siqueira Castro, que assessorava a Constituinte, tinha apresentado a proposta de devido processo legal. E o que era? Ouça agora. Aí o assessor trouxe e disse assim: senador, a proposta do professor Siqueira Castro é a seguinte: devido processo, insira-se onde couber, no rol dos direitos e garantias fundamentais, a seguinte proposta de definição do devido processo legal: ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Proposta. O que é isso? É a tradução literal da 5ª emenda à Constituição americana, menos a palavra life. Por quê? Porque a Constituição já proibia a pena de morte, o devido processo legal não precisa proteger a vida. Então, veja bem, o que é que diz a cláusula? No person shall be deprived, ninguém será privado of life, da vida, liberty, liberdade, property, propriedade, sem o devido processo legal. Então, o professor Siqueira Castro tomou a cláusula, a 5ª emenda da Constituição americana, traduziu e propôs como devido processo legal. Era isso aí. Então, no rol dos direitos e garantias individuais dos direitos individuais, dos direitos fundamentais, apareceria essa cláusula como devido processo legal. Muito bem, está lá. É o artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54. Mas bastava isso? No sistema do civil law, em que os tribunais agem ordinariamente segundo legem, nós haveríamos de esperar que a Suprema Corte brasileira pudesse construir a dupla dimensão formal e material do devido processo, que os americanos, num sistema diverso,
em que a Suprema Corte tem o poder de criar ou de estabelecer, em casos concretos, o direito constitucional material. Levou 2 séculos e 1/4 de século para construir. Nós haveríamos de esperar que a Suprema Corte brasileira construísse, nós temos dificuldade de passar garantias expressas, imagine para construir garantias a partir de uma cláusula tão genérica quanto a due process of law. Você imagina, hoje, estupefato, eu estava acompanhando um julgamento e vi que alguém diz que não existe uma regra que estabeleça que a defesa tem o direito de falar por último, por exemplo. Não tem regra, não tem norma. Não, só tem a Constituição. Não é? Só tem a Constituição. Uma regra que disser o contrário, infraconstitucional, é inconstitucional. Então eu não posso exigir uma regra que diga aquilo que a Constituição já estabeleceu. Pelo contrário, é uma coisa esdrúxula você imaginar que possa haver alguém que deduza um raciocínio dessa natureza. É a negação da eficácia da própria norma constitucional. Olha, mas o Brasil não se surpreende com isso. Sabe por quê? Porque o próprio Constituinte colocou lá, essa Constituição é para ser cumprida. O parágrafo 1º do artigo 5º diz assim, estas normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A Constituição deixa essa obviedade ao tratar de cláusulas pétreas consubstanciadoras de direitos e garantias fundamentais. Teve que dizer essa coisa, está lá dita, que, olha, eu estou dizendo isso é para ser cumprido, porque isso é direito e garantia fundamental. Está lá escrito. Pois bem, você imagina, vamos imaginar, que o devido processo, com essa conformação genérica, pudesse assumir aquela feição de ampla garantia formal e material. Nunca ocorreria. Então é melhor pecar um pouco por, vamos dizer assim, por analitismo, não é verdade, do que pela generalidade comprometedora da eficácia. O grande problema do constitucionalismo do Brasil, ou do direito constitucional no Brasil, sempre foi a ineficácia das normas definidoras de direitos, principalmente de direitos econômicos e sociais. Os direitos de natureza política e civil são de mais fácil implementação, não é verdade? Por quê? Vamos dizer, direito de voto, você pega uma urna e faz uma eleição. Não é verdade? Claro, numa sociedade complexa, você tem urnas, tem isso, mas para mostrar que um direito político é de mais fácil implementação. Direito civil, tem um direito ao registro, é de mais fácil implementação. Porque há certos direitos cuja implementação não dependem de estruturas complexas, na verdade, de muitos recursos. Mas já os direitos econômicos e sociais, eles são de difícil implementação. Por isso, os americanos não quiseram colocar no âmbito da Constituição direitos sociais, direitos econômicos, eles próprios, numa sociedade, quer dizer, com maior nível civilizatório, porque eles acham que isso é de difícil implementação, porque depende de políticas públicas, de recursos, e isso compromete a rigidez e a eficácia da Constituição. A tradição do direito constitucional brasileiro sempre foi uma tradição de ineficácia. Então, com a Constituição de 88, o grande desafio era dar eficácia à norma constitucional, às normas constitucionais. E, por isso, nós estabelecemos no Brasil um sistema de controle que não existe em nenhuma parte do mundo, pelo menos do ponto de vista formal. Os americanos têm o controle de constitucionalidade difuso, o americano, o europeu continental, de origem keynesiana, o sistema abstrato de controle. Não é? Nós temos todos os sistemas. Nós temos o sistema de controle por ação, ou direto, o sistema americano. Nós temos o controle abstrato de constitucionalidade, mais ainda, através de ação direta de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação de descumprimento de preceito fundamental e, mais recentemente, com a emenda 45, nós completamos o sistema ao estabelecer o controle de convencionalidade. Veja, nós alcançamos todos os níveis mais elevados de controle que se possa imaginar e conceber no mundo. Porque a emenda 45 estabeleceu
a emenda 45 de 2004, que os tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja signatário e que tenham sido aprovados pelos quórums especiais estabelecidos nas duas casas, se integram ao direito brasileiro como emendas constitucionais. Então, com isso, nós começamos a estabelecer o controle de convencionalidade. As leis internas brasileiras que estiverem em matéria de direitos humanos, que não estiverem em sintonia com as convenções internacionais incorporadas com essa conformação, devem ceder diante das convenções internacionais. Então vejam que em matéria de eficácia, para garantir eficácia, nós estabelecemos um sistema notável que não se encontra no mundo com essa amplitude. Em algum país você encontra alguma coisa ou outra, mas não tudo isso. O Brasil tem tudo isso. E ainda nós estamos à procura e à busca de eficácia, porque o problema é de outra natureza. Na verdade, nós temos governos que geram tensões permanentes com o sistema democrático, na verdade, que não cumprem a lei, que não cumprem a Constituição, tribunais que não cumprem a sua função contra-majoritária, ora aparecem tribunais totais, ora é contra-majoritária, outra é majoritária, outra é iluminista, o que chamam, por exemplo, Supremo Total, não é? Tem coisa muito boa, coisa excepcional e coisa muito ruim, coisa péssima, então fica uma coisa confusa, não é? Surpreendente, não é? Embaraçoso, uma coisa muito difícil. É isso que nós vivemos diariamente. Vamos aperfeiçoar, então. Aí o que ocorreu? Nós propusemos o seguinte: senador, que tal a gente explicitar no texto da Constituição alguns núcleos do devido processo legal, como já consagrados na experiência dos países que aplicaram a cláusula e lhe deram ampla dimensão? Por isso que muita gente não entende por quê, depois de ter dito ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens, seu devido processo legal, vem o inciso 55 e diz assim, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados contraditório e ampla defesa com meios e recursos a ela inerentes. O que é isso? É a projeção nuclear da garantia do devido processo legal, na sua dimensão que os americanos denominaram de Procedure Due Process of Law. É a dimensão formal do devido processo legal. Não? A garantia da defesa, do contraditório, enfim, vamos assim, num Estado de direito, essa cláusula com essa conformação significa que o processo criminal, por exemplo, vou dar um exemplo, o processo sancionador, ele não é nem pode ser um instrumento de opressão judicial, mas pelo contrário, é um instrumento de realização da justiça. O soberano não precisaria utilizar processo nenhum para punir. The king can do no wrong. Na verdade, chega lá e punir. Corta a cabeça dele aí. Então, a democracia exige o devido processo, a instauração do processo como instrumento de realização do direito, de aplicação da norma. É essa a ideia. Então, o processo, longe de ser um instrumento de opressão judicial, ele é um instrumento de realização do direito. É a garantia que o cidadão tem para que, através dele, possa demonstrar a sua inocência ou, por outra, pelo menos esperar que a acusação demonstre que ele é culpado, num contexto em que se dê alguma credibilidade à garantia, mais do que ao princípio da presunção de inocência. É essa a concepção. E essa concepção ela é essencialmente do devido processo legal. Essa é a essência que hoje identifica o Estado democrático de direito. Ninguém pode falar em Estado democrático de direito não sendo assim. Quem disse isso? Os franceses disseram. Os franceses, na Declaração de Direitos, famosa, um dos pilares do constitucionalismo, o que é que eles disseram? Na cláusula 16, que eles disseram: uma sociedade em que não houver asseguração de direitos e garantias e não houver separação de poderes, não há Constituição. Eles disseram isso. É um dos pilares do Estado democrático de direito. A Declaração de Direitos, a Declaração Francesa de Direitos. Então, veja bem, essa concepção
Primeira projeção, inciso 55. Segunda projeção. A inadmissibilidade da prova obtida por meio ilícito foi construção americana ao longo de muito tempo, a partir da aplicação de 3 cláusulas, entre elas 2 relacionadas ao devido processo legal, como eu lembrei há pouco. Não é? Por exemplo, nos casos Mapp versus Ohio, Wongson versus United States of America e Garrett versus New Jersey, nesses 3 precedentes, os americanos lançaram, a Suprema Corte lançou a doutrina constitucional do exclusionary rule, ou da inadmissibilidade da prova obtida por meio ilícito, como chamamos no Brasil. Então, nós propusemos a inserção do inciso 56. O que é que diz o inciso 56? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Isso foi alcançado nas decisões da Suprema Corte Americana, ao longo de décadas de aplicação, como projeção da garantia do devido processo legal, associado o devido processo à proibição de realização de buscas e apreensões desprovidas de causa provável e de razoabilidade, por exemplo, como bem enunciado nesses precedentes. Então, a inadmissibilidade apareceu como uma projeção do devido processo legal. E mais ainda, e presunção de inocência? Idem. A presunção de inocência, inciso 57, é uma projeção nuclear da garantia do devido processo legal. Porque no Estado de Direito, num processo democrático, como você pode imaginar que a acusação se presuma, quer dizer, que o acusado possa ser presumido culpado? Pelo contrário, o ônus é do próprio Estado. O Estado tem o ônus de provar a existência do fato tido como criminoso, da culpabilidade, não é? Da autoria. Esse é o dever do Estado. O acusado tem as suas garantias da defesa, mas ele não precisa necessariamente provar que ele é inocente. Ele pode até lutar para claramente também contribuir para isto, mas o ônus é todo da acusação. É por isso que foi em razão da garantia do devido processo que ele extrai de que a condenação exige prova de que o acusado tenha cometido o crime beyond a reasonable doubt. Essa é a expressão do direito americano emergente da garantia do devido processo legal. A expressão beyond, a determinação da culpa beyond a reasonable doubt, é uma projeção nuclear do devido processo legal nos precedentes da Suprema Corte Americana. E aí tem mais ainda, aí vem a cláusula da liberdade, outra projeção da garantia do devido processo legal. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Isso é a essência do devido processo legal. Se alguém se debruçar sobre os precedentes emergentes da cláusula, vai encontrar claramente quer dizer, a cláusula que Celso de Mello denomina de cláusula da liberdade, que é o inciso 58, vai encontrar claramente como decorrente da aplicação da garantia do devido processo legal. Então vejam que essa explicitação que se deu na Constituição, ela não foi casual. Ela foi estabelecida para mais claramente, vamos assim, garantir as garantias, para mais claramente assegurar a aplicação das normas emergentes, os comandos emergentes do devido processo legal. Mas não só. Faltava aí uma dimensão substantiva ou material. Onde é que se escondeu, no contexto da Constituição brasileira, aquela dimensão substantiva encontrada a partir do caso Lochner versus New York, a que eu referi, naquele controle entre liberty of contract e government limitation ou interference, onde é que estaria estabelecida? A Suprema Corte veio depois da Constituição de 88, veio a construir precedentes muito importantes nessa direção. E por incrível que pareça, quem primeiro concebeu um precedente notável sobre a matéria foi um juiz que sempre foi muito conservador.
ele não é muito identificado com a causa da liberdade, não é, mas era um juiz correto, muito preparado, brilhante, mas todos sabem que foi um homem muito conservador, o eminente ministro Moreira Alves. Em homenagem a ele, Gilmar Ferreira Mendes, grande constitucionalista, escreveu uma obra com o nome Moreira Alves e o controle de constitucionalidade no Brasil. Porque Moreira Alves, num caso paradigmático que envolvia partidos e uma lei partidária discriminava com absoluta irrazoabilidade partidos pequenos, ele deu pela inconstitucionalidade da norma com base em quê? Com base no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que diz: ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Mas o que é que isso tem a ver com partido político discriminado? Foi a dimensão substantiva ou material que a Suprema Corte Americana deu no caso Lochner versus New York, na relação entre a liberdade contratual e a interferência estatal na liberdade contratual, que a Suprema Corte estimou ser irrazoável. Então, a Suprema Corte brasileira passou a aplicar, a partir daí, o devido processo legal na sua dimensão material ou substantiva. Dois exemplos notáveis. Eu mesmo fui autor para o Conselho Federal de uma ação direta, porque quando veio a Constituição de 88, eu era conselheiro federal e fui incumbido de estabelecer critérios para que a OAB deliberasse de como enfrentar os pedidos de arguição de inconstitucionalidade, já que a OAB passou a ser legitimada para tanto. Mas a OAB nem por isso iria arguir qualquer inconstitucionalidade que qualquer segmento da sociedade solicitasse que a ordem o fizesse, né? Então, a ordem pararia. Não é? E eu estabeleci esses critérios na época, não é? Para saber em que circunstâncias a gente poderia atuar, haveria processo, a gente tinha que dar parecer, aqui interessa. Se você tem uma entidade que tem a sua representação lá, e a matéria não é uma matéria institucional, então deixa para a associação. Se é uma matéria institucional, interessa a sociedade como um todo, a OAB atua. Se diz respeito ao advogado, com maior razão. Mas era o critério que a gente tinha que adotar. Eu cheguei a minutar e a propor uma ação direta de inconstitucionalidade, a gente ganhou, desde a cautelar até a decisão final, com a seguinte conformação. Um determinado Estado editou uma norma aumentando excessivamente taxa judiciária, portanto, dificultando o acesso à justiça e agindo, portanto, com irrazoabilidade. Então, eu dei como violada a norma do artigo 5º, inciso 54 da Constituição. E nós ganhamos no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deu pela inconstitucionalidade da lei de organização judiciária, que estabelecia valores exorbitantes a título de taxa judiciária, o que levou o Supremo Tribunal Federal a acatar a nossa tese da irrazoabilidade da exigência, porque a matéria terminava por repercutir sobre as garantias do acesso à justiça. Então, veja bem como o devido processo legal, ele também pode ser visto numa dimensão material ou substantiva. Tem que haver, por exemplo, tem a ver com a avaliação da razoabilidade do ato do poder público, ainda que seja de natureza legislativa. Ato de natureza legislativo, ainda que seja assim. Eu dou um exemplo. A Constituição não instituiu, todos sabemos, instituiu os juizados especiais cíveis e criminais. E possibilitou que o legislador infraconstitucional definisse, por exemplo, na órbita penal, as infrações de menor potencialidade ofensiva. Ok? Então veio a lei própria e definiu crimes de menor potencialidade ofensiva e estabeleceu mecanismos e procedimentos para apuração, né, da ocorrência dessas infrações, com os acordos, etc. Eu pergunto, seria possível imaginar que o legislador, a pretexto de cumprir a atribuição constitucional, dissesse que homicídio é crime de menor potencialidade ofensiva e, portanto, devesse ser incluído nos juizados especiais criminais? Qual seria a inconstitucionalidade? Violação da garantia do devido processo legal na sua dimensão material, vale dizer, a atuação irrazoável do legislador ao dizer que edifício de único pavimento era arranha-céu. Perceberam? Então,
o devido processo legal, ele tem também essa outra dimensão muito expressiva e muito significativa que a Suprema Corte Brasileira tem começado a aplicar. Ele é muito relevante, nós já nos valemos disto. Não foi por outra razão, por exemplo, que eu até lembrei rapidamente numa exposição anterior que fiz aqui, mas em outro contexto e em outro evento, eu lembrei de um episódio que envolveu o grande Mauro Capelletti. Mauro Capelletti, 2 anos após a vigência da Constituição de 88, ele veio ao Brasil para 2 grandes eventos. Em 1990, a Conferência Nacional da OAB, que ocorreu em Minas Gerais, Belo Horizonte, e o outro grande evento foi o Congresso Internacional de Direitos do Consumidor, que ocorreu em São Paulo. Isso em 1990. Na OAB ele falou sobre acesso à justiça, né? E no evento de São Paulo ele falou sobre acesso do consumidor à justiça, que era o Congresso de Direitos do Consumidor. Mauro Capelletti foi um dos maiores juristas do século passado, para alguns o maior jurista do século passado. E entre nós, ele fez uma notável conferência sobre o tema que vamos dizer assim, consagrou planetariamente. Nos anos 70, ele deixa a Universidade de Florença, onde pontificou como grande mestre para o mundo, e foi para os Estados Unidos, mais especificamente para a Universidade de Stanford, na Califórnia. E lá, ele fez uma parceria com um grande jurista americano chamado Bryant Garth, da Universidade de Stanford, e ambos escreveram o maior tratado ou report planetário sobre acesso à justiça e efetividade dos direitos. A maior obra que já se produziu no mundo sobre efetividade dos direitos e acesso à justiça. Uma obra famosíssima, no Brasil apareceu apenas numa versão introdutória, traduzida pela ministra Ellen Grace, chamada Acesso à Justiça. A obra original tem o título de Access to Justice, The Worldwide Movement to Make Rights Effective. Acesso à Justiça, o movimento mundial para tornar os direitos efetivos. Fez um estudo planetário da eficácia do sistema de direitos no mundo. Essa é uma obra definitiva para se entender esse fenômeno. Pois bem, Mauro Capelletti vem ao Brasil falar sobre efetividade de direitos e acesso à justiça. Eu e o professor Calmon de Passos tivemos a oportunidade de ser designado para almoçar com ele no intervalo da conferência dele em Belo Horizonte. Eu era o presidente da Comissão de Acesso à Justiça do Conselho Federal. Mauro Capelletti olhou para mim, para o professor Calmon de Passos, e disse assim: La Costituzione brasiliana è una Costituzione molto, molto virtuosa. Il problema è l'efficacia. Que não era de se esperar outra coisa. Ele ficou verdadeiramente impressionado com a Constituição brasileira. Ele nos disse assim, seguidamente, ficou absolutamente impressionado com, vamos dizer assim, com a riqueza de detalhes, de direitos, de garantias na Constituição, embora manifestasse a sua preocupação com relação à eficácia. E é esse problema que até hoje nós enfrentamos. A despeito de se ter instituído no Brasil o sistema mais completo concebido no mundo para o enfrentamento e superação do fenômeno denominado de omissão legislativa ou de ineficácia normativa nas constituições, nós continuamos a ter o problema da ineficácia, a despeito do colossal sistema posto à nossa disposição para a superação desse fenômeno. Então, nós chegamos à conclusão de que o problema não é apenas a forma, não é apenas garantir a garantia, é preciso ter quem garanta a garantia. Na verdade, sem essa consciência, ninguém vai para lugar algum. E eu, já caminhando para terminar a exposição, não poderia deixar de fazer um registro de um outro gênio notável, de um grande pensador, um grande justo filósofo americano,
que foi Ronald Dworkin. Dworkin, sabe, escreveu obras notabilíssimas que encantam e que impressionam. E antes de morrer, morreu há poucos anos, em 2006, ele escreveu duas obras interessantes. Uma, inclusive, eu ganhei de presente do Zé Carlos Porciúncula, que é meu sobrinho, né, que é Justice for Hedgehogs, Justiça para Porco-Espinho, na verdade um título curioso, mas uma obra notável, onde ele diz que, por exemplo, the fox knows many things, but the hedgehog knows one big thing is a value, né, uma obra notável. E a outra obra, esta sim, tem que ser lida. Não sei se já há tradução aí no mercado brasileiro, chamada Is Democracy Possible Here? É a democracia possível aqui? Ele está falando de quem? Está falando de quem? Da maior autoproclamada democracia do mundo, Estados Unidos. Ele, justo filósofo americano, escreveu em 2006, ele perguntou, é a democracia possível aqui? A obra dele, uma obra descritiva, tem perfeita aplicação ao momento que nós vivemos no Brasil. O que é que ele diz? Vivemos no maior sistema democrático do mundo, mas, diariamente, o sistema é tensionado por governos ultraconservadores ou radicais. Permanentemente. Por exemplo, quem imaginaria no sistema que desenvolveu a garantia do devido processo legal, com essa amplitude notável que encantou e impressionou e influenciou o mundo, iria, numa lei chamada Patriot Act, em razão do episódio das Torres Gêmeas, iria suprimir o habeas corpus, estabelecer a figura do inimigo combatente, a ponto de dizer, se o FBI entender que fulano é inimigo combatente, ele some do mapa. Ninguém tem direito a saber para onde ele vai, de onde é que ele veio, quem ele é. Estamos falando da maior democracia do mundo. Então isso chocou o grande Ronald Dworkin, assustado, parou para escrever um livro sobre isso. Esta é a nossa autoproclamada maior democracia do mundo. Governos ultraconservadores, na verdade, quer dizer, votando leis conflituosas com a Constituição e conseguindo mantê-las mediante composições radicais da Suprema Corte Americana, que passou a ter uma composição preocupantemente ultraconservadora. Hoje, os liberais são minoritários na Suprema Corte Americana. Então, essas políticas horrendas, elas muitas vezes são confirmadas. Por exemplo, a Suprema Corte Americana, lembra? Ela garantiu que um cidadão mexicano fosse sequestrado no México, levado para os Estados Unidos e julgado como se nada tivesse ocorrido. A Suprema Corte olhou e disse, ele está aqui, viu o que não devia ter visto, estou ouvindo o que não devia ter ouvido. Condena. Quer dizer, numa institucionalização do sequestro internacional, veja que coisa. Então, os Estados Unidos também não vivem. A Suprema Corte não é a corte de belezas, não. Tem lá seus momentos terríveis de contradição. Veja o caso Gore, ou Bush versus Gore. A Suprema Corte americana proferiu a decisão política, partidária, impedindo que o estado da Flórida recontasse os votos que, estando já sendo recontados, dava vitória a Gore. Aí disse, olha, para não comprometer a rigidez da democracia americana, suspenda a contagem. Ué, os 500 juristas americanos, de todas as grandes universidades americanas, escreveram um panfleto que eu tenho comigo. Eu estava coincidentemente em Nova York, quando vi no New York Times, recortei, tenho hoje no meu celular, um manifesto dos 500 maiores juristas americanos, dizendo que a Suprema Corte dos Estados Unidos did not act as a court of law. Não agiu como uma corte de direito. Agiu como um partido político e optou pela eleição de uma figura política preferida da maioria da Suprema Corte americana. Professores de Harvard, Yale, Stanford, Columbia University, etc. Todas as grandes universidades americanas, UCLA, Stanford, etc. Então, veja,
nós estamos vivendo essas contradições. As nossas democracias estão permanentemente sendo desafiadas. E nós temos que enfrentar esse desafio, dando a nossa contribuição, lutando contra os abusos, sem jamais esmaecer. É por isso que eventos dessa importância, presidente, devem ser louvados e prestigiados. Nós temos que estar vivos e atentos, porque os desafios existem e tendem a se agravar. Tendem a se agravar porque nós vivemos uma sociedade hoje, né, dominada pela publicidade opressiva. Um fenômeno de controle dificílimo e que termina por comprometer a rigidez das nossas vidas, das nossas sociedades e das nossas instituições. Esse é o grande desafio. Falei um pouco sobre isso naquele outro grande evento e estimulei todos os presentes a lerem um pouco sobre o que um grande gênio da comunicação canadense escreveu sobre a matéria há muitos anos atrás, mais especificamente nos anos 60, chamado Marshall McLuhan, canadense de Toronto, que viveu um pouco nos Estados Unidos, depois voltou e produziu obras definitivas para entender o fenômeno da comunicação. E nessas obras, ele vislumbrou, ele previu a criação da internet 3 décadas depois. Estava, mais uma vez, numa das cidades preferidas minhas, que é a menos americana das cidades, que é Nova York, e li no New York Times, estava com minha esposa Conceição, que aqui se encontra, aí eu li um artigo na comemoração dos 100 anos de nascimento de Marshall McLuhan, no grande New York Times, gravei, tirei, tenho comigo, aparecia mais ou menos assim, um grande professor da Universidade de New York, escreveu um artigo, um professor da área de comunicação, ele botou assim, Marshall McLuhan, 100 years. The prophet of the media who predicted the internet 30 years before it was invented. O grande profeta que previu a internet 30 anos antes dela ser inventada. A internet é um fenômeno de meados dos anos 90. Ele escreveu as obras famosas em que ele previu a internet nos anos 60. Cito The Gutenberg Galaxy, a galáxia de Gutenberg, notável obra, Mass Media, comunicação de massas, e The Global Village, aldeia global, em que ele diz, The communications will develop so rapidly in the next decades that the world will turn a global village. As comunicações se desenvolverão de forma tão intensa nas próximas décadas, de forma a transformar o mundo numa aldeia global. Essa expressão foi cunhada por ele. Pois bem, quem quiser entender o impacto das comunicações sobre as nossas vidas e nossas instituições, leia uma obras de 1960, porque a ligeireza da comunicação hoje nem permite que se escreva sobre isso, com alguma reflexão, com alguma consistência. É preciso voltar um pouco no passado, quando o tempo fluía mais lentamente, para entender o que é que está ocorrendo hoje. Isso está gerando um grande impacto no nosso sistema de justiça, principalmente de natureza criminal, um enorme impacto, gerando um fenômeno comprometedor da rigidez da jurisdição, que é o populismo judicial. Discursos moralistas diariamente lançados em TV Justiça, em que ministros se revelam claramente, sem escrúpulos, alinhados a movimentos de combate à corrupção e à impunidade. Que é isso? Eu vi isso? Existe isso? Um juiz que tem que ter como pressuposto a isenção e a imparcialidade, que é um juiz constitucional, que tem que aplicar a Constituição, seja para condenar, seja para absolver, mas sem prejulgar, sem discursos morais, sem querer substituir ao legislador constituinte para fazer a releitura da Constituição, para dizer, a minha Constituição não é a do Constituinte, na minha Constituição não é aquela que escreveu a garantia do devido processo legal.
A minha Constituição não é a que escreveu a presunção de inocência. A minha Constituição é aquela que vai me dar conforto no avião, porque vou ser aplaudido, no restaurante, porque eu vou ser ovacionado, e não vou ter o desconforto de não ter que frequentar os lugares que eu gosto de frequentar. Então vejam que hoje ser um juiz comprometido com a verdadeira missão constitucional, que é de garantir os direitos e as liberdades, um juiz com essa conformação é um juiz que tem que ser aquele juiz concebido por Oliver Wendell Holmes. Tem que ser um juiz que tenha a coragem de suas convicções, que aceite a ideia de que, ao assim decidir, ele poderá estar exposto e poderá ser execrado. Se ele tiver essa formação e essa têmpera, nós temos alguma esperança de salvação. Muito obrigado. Professor, eu estou tentando me recompor dessa conferência. Eu vou lhe dizer com toda a sinceridade de alguém que tem percorrido os caminhos do direito e do processo penal desde 1987, tentando estabelecer balizas acadêmicas que possam suportar o enfrentamento contemporâneo, que é muito difícil, o enfrentamento no plano das ideias, no plano teórico, acadêmico. E eu vou lhe dizer algo que eu espero que o senhor entenda a minha manifestação e a receba como um elogio. É que a sua cultura é extraordinariamente desconcertante. Eu espero que o senhor entenda isso como um elogio, porque merece algum tipo de reflexão. E porque a sua palestra, que não é uma conferência, a sua conferência me causou muitas e diferentes sensações. Em dado momento eu ficava me perguntando, eu lhe olhando, e peço desculpas por isso, mas me perguntando o que um ser humano precisa fazer para alcançar essa envergadura intelectual e para conseguir citar tudo isso quando hoje em dia está difícil gravar um telefone. Portanto, eu ficava olhando e as citações que o senhor trouxe, eu sou um investigador, a fluência do inglês é um caso à parte, mas o mergulho, a densidade daquilo que se trouxe hoje aqui nessa conferência é algo que entra para a história, talvez desse auditório, talvez dessa casa, especialmente para nossa pequena história, nossa curta história da Anacrim. Isso vai entrar para os anais da nossa associação eternamente, ficará eternizado. É uma palestra que eu faço questão que fique perene em todas as nossas memórias. E mais uma pequena consideração. E o senhor citava tantas autoridades que foi buscar na genealogia, na gênese do Due Process of Law, e às vezes me vinha uma coisa absolutamente infantil e pueril. Eu pensava num filme, mas um filme tolo. Um filme, eu falava assim, será que o tal Conan MacLeod, que era o Highlander, existiu mesmo e por muitas vidas foi absorvendo conhecimento jurídico e se tornou alguém assim? E a sua fala citava tanta gente extraordinária, eu pensava, deve ser o Conan MacLeod, do Highlander. Não, alguém que vive para sempre. Professor, o senhor vai viver para sempre. Era isso que eu queria dizer. O senhor vai viver para sempre. Nem que seja só na minha memória, no meu coração e na minha alma, mas a maior conferência que eu assisti nos meus 51 anos de vida. Muito obrigado por isso. Yeah.